A paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, o livro de Atos. Está sendo uma bênção para mim, eu creio que para você também. Onde o tema é ore para Deus mandar irmãos certos. Por quê? Porque muitas vezes você se entrega, você acredita, você confia. Porque vê na igreja aquela coisa, aleluia, e nem sempre é assim. As aparências enganam. A Bíblia diz que Deus vê a gente vê a aparência e Deus vê o coração. E aqui em Atos 5, do 34 ao 42, é aquele momento que aquele sacerdote entra no conselho para poder matar os apóstolos, Pedro e os outros. Por quê? Porque os milagres eram vistos com clareza. Infelizmente, a inveja existia naquela época e hoje não é diferente, né? Mas naquele meio tinha uma pessoa sensata e prudente. Foi o que evitou de matar aqueles homens. Aqui em Provérbios 18, 24 diz: o homem de muitos amigos deve se mostrar-se amigável. Muitos amigos trazem um lado amigável, mas não é bom. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, ore para Deus mandar esse amigo, essa amiga para você. Essa amiga. Você que é homem ou amiga, a gente uma amiga. Mais chegado que o irmão. Isso é valioso. Ah, não existe mais, existe. Se orar com seriedade, se saber esperar, Deus manda. Então, aqui em Atos, a gente vai ver que tinha Gamaliel, que Deus usou para livrar aqueles homens, os apóstolos, Pedro e os apóstolos, da morte. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Veja que esse homem era respeitado, venerado, né, exaltado. Por quê? Porque ele viu algo diferente naqueles homens. E ele queria falar com sua equipe, seu grupo de trabalho, os outros doutores. Porque ele viu que era inveja, que era maledicência. Veja o que aconteceu. Disse: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que há vez de fazer a estes homens. Quer dizer, tenha calma, tenha prudência. Às vezes a gente age com muita facilidade, conversa muito, conta muito, e estamos conversando com as pessoas erradas. Porque a gente vê a aparência e Deus vê o coração. Se acautele. Aprenda a viver só. Aprenda a orar, conversar com Jesus. E tenha muita cautela. Cuidado com tanta gente na sua casa, porque isso não é bom. Porque antes destes dias, levantou-se Tadeu, dizendo: se alguém a este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, todos os que deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Ali Gamaliel disse: olha, já veio outro homem, se dizendo um Deus. Mas não deu em nada. Quando ele foi morto, todos se dispersaram. Porque aquilo que não tem qualidade, aquilo que não tem firmeza, se acaba. Mesmo assim é uma amizade. Que não tem firmeza, que não tem seriedade, que não tem integridade, que não tem principalmente temor a Deus e respeitar o próximo, ela vem e a durabilidade é muito pouca. Então, tenha cautela, se oriente, vá buscar Deus e vigie. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias dos alistamentos, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Ele disse que depois levantou outro Judas, mas não passava de uma emoção, uma vaidade, não tinha nada de seriedade. E depois ele morreu e todos foram dispersos. Porque aquele que não tem firmeza, que não tem consistência, se acaba. E muitas vezes traz dano para mim e para a tua vida. Coisa boa é estar em lugares de pessoas certas. Ah, mas eu não sei. Se orar, o Senhor mostra. Aprenda a esperar no Senhor. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixa-vos, porque se estes conselhos ou esta obra é do homem, se desfará. Ele só deixa esses homens embora. Porque se isso for de homem, vai acabar.
porque os apóstolos eram de Deus. E ele sabia, ele entendeu isso. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. Olha que homem sábio. Olha como é importante a gente estar perto de pessoas prudentes e sensatas. Só deixa eles ir embora. Porque se não for de Deus, isso não vai ter consistência, isso não vai muito adiante. Mas se for de Deus, vocês estão debatendo com o próprio Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Veja que açoitaram, bateram nos apóstolos antes deles ir embora. Porque muitas vezes você está no lugar errado com as pessoas erradas. E bate em você. Quando eu falo bater, não é bater fisicamente, é bater na alma. É machucar, é lhe decepcionar. Então, o tema hoje, nesta mensagem, é direcionado para você vigiar com quem fala, com quem anda. Me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu és. Minha mãe dizia muito isso. E muitas vezes isso só traz transtorno, tristeza e decepção. Mas ore para Deus mandar irmão certo. Porque esses homens queriam matar os apóstolos, mas Gamaliel foi a pessoa certa para orientar num conselho certo. Um bom conselho só traz alegria. Um bom conselho só traz direcionamento. Um bom conselho traz paz. Um bom conselho é cheio de amor. Retirar-se, pois, da presença do conselho e regozijando-os de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Os apóstolos foram embora, mas ficaram felizes, porque terem sido afrontados pelo nome de Jesus. Eles tinham consciência que Jesus é perfeito, é maravilhoso, é glorioso e merece tudo. Que eu e você também entenda, quando vê uma luta, um afronto, uma decepção, é para a gente amadurecer. O Senhor está mostrando quem é quem. A gente só continua naquilo se a gente quiser. Porque esses homens apóstolos ficaram felizes por ter sido açoitados, por ter sido julgados, invejados pelo nome de Jesus. E às vezes eu e você não quer passar nada, não é verdade? Qualquer coisa já se desespera. Não. Muitas vezes as situações acontecem para nos mostrar quem é quem. Muitas vezes as situações acontecem para a gente deixar de ser bobo ou boba. Muitas vezes as coisas acontecem para a gente amadurecer, ter visão de águia. E para terminar o 42, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias eles não paravam. Eles continuavam orando e pregando e falando do amor de Jesus. Mesmo com todas essas situações acontecendo, as perseguições, as mentiras, as armações, foram açoitados para matar eles. Mas eles tinham compromisso com Jesus. Então, independente da luta, da decepção, da tristeza em quem você investia muito, muitas vezes achava uma mulher de Deus e não é, não ligue. Amadureça. Tenha firmeza no Evangelho, porque tudo contribui para o nosso bem. Não esqueça do tema. Ore para Deus mandar as pessoas certas, irmãs certas, para abençoar você e a mim, com amizade, com conselho e com gratidão. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.